911. Qual a sua emergência? A voz quebrou, uma sinfonia de medo e desespero, apesar da calma profissional do outro lado da linha. João Roberto não sentia nada além do pânico bruto, enquanto seus olhos percorriam o piso de mármore branco de sua luxuosa cobertura, manchado por um carmesim sombrio. Ao seu lado, o corpo inerte de sua irmã jazia, um segredo silencioso e aterrorizante. Minha irmã, Sofia Mendes. Ela está grávida de 8 meses e está inconsciente. Há sangue por todo lado. Preciso de uma ambulância na cobertura Faria Lima, 400 da Avenida 402º andar. Por favor, rápido. Cada segundo é uma eternidade. Senhor, por favor, mantenha a calma. Ela está respirando? João se inclinou, o ouvido contra os lábios pálidos de Sofia. A respiração era um fio tênue, quase imperceptível, mas estava lá, uma faísca de vida em meio ao caos. Sim, mal. Por favor, despachem-se. Cada batida do meu coração é um lembrete do que pode acontecer. Apenas 12 horas antes, Sofia Mendes irradiava a alegria pura e inalterada. O chá de bebê havia sido a celebração perfeita, o ponto alto do que todos acreditavam ser sua vida de conto de fadas. Casada com Rodrigo Almeida, o CEO de 34 anos, cuja startup de tecnologia, Almeida Tech, acabara de ser avaliada em 2 bilhões de dólares, ela vivia em uma cobertura em São Paulo, o tipo de lugar que adorna as capas de revistas de luxo, e esperava seu primeiro filho. Um conto de fadas, perfeito demais para ser real. Contos de fadas, João sempre suspeitou, não passavam de mentiras bonitas, inventadas para tornar a realidade suportável. Sofia estava arrumando orquídeas brancas em vasos de cristal quando sentiu a primeira contração. Ela ignorou, rindo para si mesma e pensando que era apenas um sinal de Braxton Hicks. Afinal, a data prevista para o parto era só no mês seguinte. O quarto do bebê estava pintado em tons suaves de azul e cinza. O berço montado, as pequenas roupinhas dobradas e a espera. Está tudo perfeito, ela murmurou, como vinha fazendo há meses, tentando convencer a si mesma mais do que a qualquer outra pessoa. A segunda contração veio com a fúria de uma tempestade. Sofia se dobrou, a mão protegendo instintivamente a barriga inchada. Quando olhou para baixo, o seu pior pesadelo se espalhava pelo piso de mármore branco. Sangue. Muito sangue. Uma mancha escura que parecia devorar a pureza do branco. Ela tentou ligar para Rodrigo, mas ele estava no Rio de Janeiro fechando um grande negócio. Pelo menos era o que sua assistente Bianca havia dito a ela. O telefone dele caía diretamente para a caixa postal há 2 dias, o que não era incomum quando ele estava em negociações de alto risco. Olá? Você ligou para Rodrigo Almeida. Estou atualmente em reuniões que vão mudar o mundo. Deixe uma mensagem e eu entro em contato assim que tiver feito história. Até a mensagem de voz dele tinha um ar de arrogância. Mas Sofia tinha se apaixonado por aquela confiança há 3 anos, quando se conheceram em um evento de caridade. Ele a havia conquistado com jatos privados, restaurantes 5 estrelas e a promessa de uma vida que ela só tinha visto em filmes. A terceira contração a deixou de joelhos. A dor era diferente de tudo que ela já tinha sentido, espalhando-se pelo corpo como fogo. Ela conseguiu ligar para o número de João antes que tudo ficasse escuro. Um som de algo caindo no chão ecoou em seu último momento de consciência. João estava instalando armários de cozinha para um cliente no Morumbi quando recebeu a ligação de Sofia. Ele a ouviu gritar o nome dele, depois nada além de um silêncio oco e o som de algo caindo. Ele quebrou todos os limites de velocidade até a Avenida Faria Lima, as mãos tremendo enquanto usava a chave de emergência que Sofia lhe tinha dado. Encontrá-la inconsciente em uma poça de sangue foi o pior momento de sua vida. Uma imagem que o assombraria para sempre. Agora, enquanto os paramédicos enchiam a cobertura, João tentou ligar para Rodrigo novamente. Caixa postal.
Ele tentou ligar para a assistente de Rodrigo, Bianca. Lamento, Sr. Roberto, mas o Sr. Almeida está em negociações cruciais. Ele pediu especificamente para não ser interrompido. Bianca, isto é uma emergência médica. Sofia foi levada para o hospital. O bebê pode não sobreviver. Por favor, eu imploro, tente de novo. Houve uma pausa longa e fria. Vou tentar contatá-lo através da ligação por satélite segura, mas pode levar horas. Horas! João observou sua irmã ser colocada em uma maca, o rosto pálido como papel, máscaras de oxigênio cobrindo o nariz e a boca. Seu marido estava incontactável enquanto ela lutava por sua vida. Um abandono que gelou a alma de João. No hospital Albert Einstein, a doutora Camila Costa, com seus olhos escuros gentis, deu notícias que o atingiram como golpes físicos. Descolamento da placenta grave, hemorragia interna maciça. Era necessária uma cesariana de emergência imediatamente. Precisamos operar agora, a doutora Costa explicou, a voz urgente. O bebê está em sofrimento e Sofia está perdendo muito sangue. Não vou mentir para você, a situação é extremamente crítica. João assinou os formulários de consentimento com as mãos trêmulas. Ele estava listado como contato de emergência de Sofia, um papel que deveria pertencer a Rodrigo. Uma traição fria, silenciosa. Enquanto Sofia desaparecia atrás das portas da sala de cirurgia, João sentou-se sozinho na sala de espera estéril, ainda tentando contatar Rodrigo. Chamada após chamada caía na caixa postal. Algo estava terrivelmente errado. Rodrigo Almeida era muitas coisas, a maioria delas desagradáveis, mas ele não era descuidado com a comunicação. Toda a sua fortuna foi construída com base na disponibilidade para investidores e clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. A ideia de que ele estaria completamente incontactável durante uma emergência real parecia impossível, a menos que ele não estivesse onde dizia estar. Um segredo. João nunca tinha gostado de Rodrigo, mas tinha mantido a boca fechada por causa de Sofia. Ela tinha sido tão feliz, tão apaixonada pela vida que Rodrigo lhe tinha proporcionado. A cobertura, as roupas de marca, os eventos sociais onde ela se misturava com a elite de São Paulo. Ela tinha desistido de sua carreira de marketing para ser a esposa perfeita, como Rodrigo havia pedido. Mas João se lembrou das mudanças sutis ao longo do ano anterior. Como Sofia se tornara mais calada, mais cuidadosa com suas palavras. Como ela tinha parado de falar de seus próprios sonhos e se concentrado inteiramente nas ambições de Rodrigo. Como ela tinha começado a pedir permissão para coisas que costumava decidir por si mesma. A operação durou 5 horas. Quando a doutora Costa finalmente apareceu, seu uniforme estava manchado de sangue, mas ela estava sorrindo. Sofia está estável. Foi por pouco, mas ela vai conseguir. E o seu sobrinho? Ela fez uma pausa. Ele é pequeno, mas é um lutador. 2 quilos e 100 gramas. Ele vai precisar de ficar na UTI por um tempo, mas os sinais vitais estão fortes. João sentiu lágrimas de alívio escorrerem por seu rosto. Um misto de gratidão e terror. Posso vê-los? Sofia ainda está inconsciente, mas você pode ver o bebê. Arthur Almeida era minúsculo, quase invisível entre os tubos e fios em sua incubadora. Mas ele estava respirando, seu peito em miniatura subindo e descendo de forma constante. João pressionou a palma da mão contra o plástico quente e fez uma promessa silenciosa ao seu sobrinho. Sua mãe vai ficar bem, garoto. E eu vou ter certeza de que seu pai vem para cá, mesmo que eu tenha que arrastá-lo de volta pessoalmente. Mas primeiro, João precisava descobrir onde Rodrigo Almeida realmente estava. O amigo de João, Marcelo Gomes, não parecia um investigador privado. Com suas calças jeans e camisa do Corinthians, ele poderia ser apenas mais um engenheiro de software tomando café no centro de São Paulo.
Mas Marcelo era um especialista em encontrar pessoas que não queriam ser encontradas, e sua taxa de sucesso era lendária entre advogados de divórcio e cônjuges desconfiados. Tem certeza de que quer saber o que eu posso encontrar? Marcelo perguntou, mexendo em seu café expresso enquanto estavam na cafeteria do hospital. Às vezes a verdade é pior do que a incerteza. Minha irmã quase morreu ontem. O marido dela diz que está no Rio de Janeiro, mas algo não me parece certo. Marcelo pegou seu laptop. Rodrigo Almeida, CEO da Almeida Tech. Jato privado. Matrícula November 787. Romeo Mike. Seus dedos voaram pelo teclado, acessando bases de dados de rastreamento de voos que não estavam disponíveis para o público em geral. Bem, isso é interessante. De acordo com o plano de voo da FAA, o November 787, Romeo Mike deveria voar para o Rio de Janeiro há 3 dias. Deveria. O plano de voo foi registrado, mas foi alterado 2 vezes. Primeiro para Salvador, depois para Fernando de Noronha. O jato aterrissou no Aeroporto Internacional de Fernando de Noronha ontem às 14h15. João sentiu sua pressão arterial subir. Fernando de Noronha. Ele disse a Sofia que estava no Rio de Janeiro. Fica melhor. Ou pior. Depende de como se olha para isto. Marcelo virou a tela de seu laptop para João. Os registros de imigração mostram 2 passageiros nesse voo. Rodrigo Almeida e Verônica Castro. O nome atingiu João como um golpe físico. Verônica Castro era a sócia de negócios de Rodrigo, uma ex-modelo de 26 anos que se tinha juntado à Almeida Tech como chefe de desenvolvimento estratégico. Sofia a tinha mencionado antes, sempre com uma leve tensão na voz. Ela é brilhante, Sofia tinha dito uma vez. Rodrigo diz que ela tem uma visão que a maioria das pessoas não consegue entender. Às vezes me sinto tão comum em comparação com ela. João tinha vontade de sacudir a irmã. Sofia tinha um mestrado em marketing da Universidade de São Paulo e tinha construído 3 campanhas de sucesso para empresas Fortune 500 antes de se casar com Rodrigo. Mas Rodrigo tinha um talento para fazer com que todos ao seu redor se sentissem menores. Pode descobrir onde eles estão hospedados? João perguntou. Os dedos de Marcelo dançaram pelo teclado novamente. Pousada dos Sonhos, suíte presidencial, reservada por 5 dias em nome de Castro. João olhou para a tela que mostrava o site do resort de luxo. Verônica e Rodrigo estavam relaxando em uma piscina infinita, enquanto Sofia lutava por sua vida em uma cama de hospital. Eu preciso de fotos, disse João baixinho, a voz trêmula de fúria. João, pense nisto. Assim que você tiver a prova, não há como voltar atrás. O mundo da sua irmã vai explodir. Ela vai se quebrar em 1000 pedaços. O mundo dela já explodiu. Ela é que ainda não sabe. É meu dever mostrar a ela a verdade, por mais dolorosa que seja. Marcelo assentiu gravemente. Eu tenho um contato em Fernando de Noronha. Fotógrafo profissional que trabalha para revistas de celebridades. Ele pode ser discreto se o preço for certo. O dinheiro não é problema. Eu quero tudo. Fotos, vídeos, recibos, depoimentos de testemunhas. Eu quero provas suficientes para o enterrar. Em 6 horas, o contato de Marcelo tinha entregue. As fotos eram devastadoras em sua clareza. Rodrigo e Verônica passeando de mãos dadas ao longo de uma praia privada. Verônica dando morangos na boca de Rodrigo em um jantar à luz de velas. Rodrigo beijando o pescoço de Verônica enquanto ela ria, a cabeça jogada para trás com genuína alegria. Mas a foto mais danosa mostrava-os no spa do resort. O anel de casamento de Rodrigo claramente visível na mesa ao lado deles, enquanto uma massagista trabalhava em seus ombros. Verônica estava no enquadramento, seu anel de noivado refletindo a luz. Anel de noivado. João ampliou a imagem, o coração batendo forte. O anel era enorme, pelo menos 5 quilates, em um formato que ele nunca tinha visto Sofia usar.
Uma joia nova, um segredo novo. Marcelo, quando foi que o Rodrigo pediu Sofia em casamento? De acordo com os registros públicos, há 2 anos e meio. Por quê? Porque ele pediu outra pessoa em casamento na semana passada. As peças estavam se encaixando, formando um quadro mais feio do que João tinha imaginado. Isto não era apenas um caso. Rodrigo estava a planear deixar Sofia. Provavelmente estava a planear isso há meses. A altura não podia ser coincidência. Esperaria até o bebê nascer e depois desapareceria com seus milhões e sua namorada jovem. Exceto que Sofia quase tinha morrido e a linha temporal tinha se acelerado. O telefone de João vibrou. Uma mensagem da doutora Camila Costa. Sofia está acordada e perguntando por você. Ela quer saber do Rodrigo. João olhou para as fotos espalhadas pela tela do laptop de Marcelo. Provas de uma traição tão calculada e cruel que lhe tirou o fôlego. Sua irmã estava deitada em uma cama de hospital, preocupada com o marido que supostamente estava no Rio de Janeiro a negócios. Ela não tinha ideia de que ele estava em Fernando de Noronha com outra mulher, planeando uma nova vida que não a incluía. Continua a investigar, João disse a Marcelo. Eu tenho a sensação de que isto é mais profundo do que apenas um caso. O que você vai dizer a Sofia? João fechou os olhos, pensando no rosto de sua irmã quando ela lhe tinha mostrado o anel de noivado há 3 anos. Ela estava radiante de felicidade, convencida de que tinha encontrado seu final feliz. Ainda não. Ela está muito fraca, mas em breve ela vai precisar de saber a verdade. Precisa se fortalecer antes de enfrentar este golpe. Enquanto João voltava para o quarto de Sofia, ele pensou se a verdade lhe daria força ou destruiria o que restava do seu mundo. De qualquer das formas, ela merecia algo melhor do que viver em uma mentira. E Rodrigo Almeida estava prestes a descobrir que destruir a família de João Roberto foi o maior erro de sua vida. No seu quarto de hospital, Sofia estava sentada pela primeira vez desde a cirurgia, o rosto pálido, mas alerta. No momento em que ela viu João, suas primeiras palavras foram sobre o marido. Você conseguiu contactar o Rodrigo? Ele deve estar tão preocupado. Eu sei o quão importante é este negócio do Rio de Janeiro, mas eu preciso dele aqui. João sentou-se ao lado da cama dela, pegando em sua mão. Parecia tão pequena e frágil na dele. Sofia, nós precisamos de conversar. Há algo que você precisa ver, algo que eu descobri. O rosto de Sofia passou por uma série de expressões enquanto João lhe mostrava as fotos no laptop de Marcelo. Primeiro confusão, depois descrença, depois uma espécie de choque vazio, que foi pior do que se ela tivesse gritado. Isso não é possível, ela sussurrou, olhando para a imagem de Rodrigo beijando Verônica na praia. Ele está no Rio de Janeiro, deve haver uma explicação, uma mentira, um engano. João desejou que houvesse. Ele tinha passado as últimas 2 horas esperando que Marcelo tivesse cometido um erro, que houvesse alguma razão inocente para Rodrigo Almeida estar em Fernando de Noronha com outra mulher, enquanto sua esposa lutava pela vida. Mas as provas eram esmagadoras. Recibos de cartão de crédito para jantares românticos. Registros de hotel mostrando que eles tinham partilhado a suíte presidencial. Um vídeo de Rodrigo dando bolo a Verônica ao lado da piscina, ambos rindo como se não tivessem uma preocupação no mundo. Sofia, olhe para esta! João apontou para a foto do anel de noivado de Verônica. Quando foi que o Rodrigo te deu um anel como este? A mão de Sofia moveu-se instintivamente para o seu próprio conjunto de casamento. Um diamante modesto de 3 quilates que tinha parecido enorme há 3 anos. Em comparação com o anel de Verônica, parecia quase comum. Ele nunca me deu. Eu nunca vi esse anel antes. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Sofia olhou para a tela do laptop por um longo momento, depois fechou-o suavemente. Eu preciso de ver o Arthur, ela disse finalmente. Sofia, nós devíamos conversar sobre isto. Nós devíamos chamar um advogado. Você precisa se proteger. Eu preciso de ver o meu filho. Agora. Ele é a única coisa que me importa.
João ajudou Sofia a sentar-se em uma cadeira de rodas, a reconhecer o tom na voz dela. Era a mesma calma determinada que ela tinha usado quando o pai deles os deixou quando eram crianças, quando ela decidiu sustentar-se a si mesma na faculdade trabalhando como empregada de mesa, quando ela construiu sua carreira de marketing do zero. Sofia Mendes podia ter passado 3 anos a desempenhar o papel de esposa mimada, mas João estava a ver vislumbres da lutadora que sua irmã sempre tinha sido. Na UTI, Sofia encostou as mãos na incubadora de Arthur e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de raiva, de fúria fria. Ele sabia, ela disse baixinho. Quando eu lhe liguei há 2 dias para lhe dizer que não me estava a sentir bem, ele já sabia que ia para Fernando de Noronha com ela. Ele me beijou de manhã, sabendo que ia pedir outra pessoa em casamento. Ele me usou, me traiu e me deixou. João viu o rosto de sua irmã transformar-se. A mulher ingênua que confiava cegamente estava a desaparecer, substituída por alguém mais dura e mais focada. A quebra de um conto de fadas, o nascimento de uma guerreira. Há quanto tempo você acha que isso está a acontecer? Sofia perguntou. Marcelo ainda está a investigar, mas com base nos registros de voos, eles fizeram pelo menos 6 viagens juntos no ano passado. Sempre que Rodrigo te dizia que estava a viajar a negócios. Sofia ficou em silêncio por vários minutos, a mão a repousar na incubadora de Arthur. Quando ela falou novamente, sua voz estava mais firme. Eu quero saber tudo. Cada viagem, cada mentira, cada real que ele gastou nela. Eu quero recibos, fotos, extratos bancários, tudo. Não vou deixá-lo escapar impune. Sofia, talvez você deva concentrar-se em recuperar primeiro. Isto pode esperar. Não, não pode. Sofia virou-se para ele, e João viu uma determinação nos olhos dela que ele nunca tinha visto antes. Porque ele vai voltar eventualmente, e ele vai ter explicações para tudo. Ele vai fazer com que eu me sinta louca por duvidar dele. Ele vai virar isto contra mim de alguma forma. João reconheceu a verdade nisso. Rodrigo tinha um talento para a manipulação, para fazer com que as outras pessoas questionassem as suas próprias percepções. Sofia tinha se tornado mais calada ao longo do ano anterior, duvidando de si mesma, pedindo a opinião de Rodrigo sobre decisões que ela já tinha tomado independentemente. Mas se eu tiver provas, se eu tiver evidências que ele não pode negar ou explicar, então eu tenho poder. O que é que você vai fazer? Sofia olhou de volta para Arthur, dormindo pacificamente apesar das máquinas que o mantinham vivo. Eu vou proteger o meu filho, e eu vou ter a certeza de que Rodrigo Almeida paga por cada mentira que ele me contou. Ele vai pagar por cada gota de sangue que eu perdi. Uma enfermeira aproximou-se deles com notícias que complicariam tudo. Senhora Mendes, a sua sogra está aqui para a ver. Ela está bastante insistente. Margarida Almeida entrou na UTI como uma força da natureza, toda de cabelo prateado, roupas de marca e fúria mal contida. Ela olhou para Sofia com a mesma expressão que alguém usaria para examinar uma peça de mercadoria decepcionante. Sofia, eu vim assim que soube. Isto é um desastre de proporções épicas. Onde está o meu filho? Olá, Margarida. Eu estou a recuperar bem. Obrigada por perguntar. O seu neto está a lutar pela vida, mas ele está estável. Margarida mal olhou para a incubadora de Arthur. Onde está o Rodrigo? Eu tenho estado a tentar contactá-lo há 12 horas. João e Sofia trocaram olhares. Margarida claramente não sabia sobre Fernando de Noronha, o que significava que Rodrigo também não tinha contado à sua família sobre seus planos de viagem. Ele está no Rio de Janeiro, Sofia disse cuidadosamente, supostamente incontactável devido a negociações importantes. Aparentemente ele vai mudar o mundo. Supostamente? Os olhos de Margarida aguçaram-se. O que é que isso quer dizer? Este era o momento. Sofia podia contar a Margarida a verdade, arrastar toda a família para o escândalo, ou ela podia esperar, juntar mais provas, ser estratégica sobre seu próximo passo. Sofia escolheu a estratégia. Nada, tenho a certeza de que ele vai ligar assim que puder. Mas Margarida não estava a acreditar. Ela tinha construído uma fortuna ao lado de seu falecido marido,
lendo pessoas, e ela estava a sentir algo no tom de Sofia que ela não gostava. Eu vou ficar na cidade até que esta situação seja resolvida, Margarida anunciou. Nós precisamos de controlar a narrativa antes que a imprensa descubra isto. Controlar a narrativa? João se adiantou. A sua nora quase morreu. O seu neto está nos cuidados intensivos. Que narrativa precisa de ser controlada? A sua reputação? Margarida olhou para João como se ele fosse algo desagradável em que ela tinha pisado. A família Almeida tem construído a sua reputação há 3 gerações. Nós não expomos os nossos problemas em público e certamente não damos munições aos nossos concorrentes. A história é uma emergência médica tratada com graça e privacidade. A família uniu-se durante uma crise. E se essa não for a história? E se a história for de traição e mentiras? O sorriso de Margarida era frio como o inverno. Então teremos problemas. Sofia, problemas que você não está preparada para lidar. Problemas que vão além da sua imaginação mais sombria. A ameaça era sutil, mas inconfundível. Margarida Almeida estava a avisar Sofia. Junta-te à versão dos acontecimentos da família ou enfrenta as consequências. Depois de Margarida partir, Sofia ficou em silêncio atordoada. Ela sempre soube que a mãe de Rodrigo era controladora, mas nunca tinha sentido toda a força desse controlo direcionada para ela. Ela sabe, Sofia disse finalmente. Talvez não os detalhes, mas ela sabe que algo está errado, o que significa que nós precisamos de ser cuidadosos. Margarida Almeida não construiu um império a jogar limpo. Sofia assentiu, sua mente a correr. Ela estava a lutar em 2 frentes agora. A traição de Rodrigo era pessoal, mas a ameaça de Margarida era estratégica. A família Almeida protegeria sua reputação a todo custo, mesmo que isso significasse destruir Sofia no processo. O Marcelo precisa de trabalhar mais depressa, Sofia disse. Antes que o Rodrigo volte e antes que a Margarida descubra o que nós sabemos, eu preciso de munição. Qual é a pressa? Sofia olhou para Arthur, tão pequeno e vulnerável em sua incubadora, rodeado de máquinas que o mantinham vivo. Porque eles vão tentar tirar-me o meu filho. E eu preciso de munições antes que eles deem o primeiro tiro. A guerra pelo futuro de Sofia tinha começado e ela estava finalmente pronta para lutar. Rodrigo Almeida regressou a São Paulo como um herói conquistador, todo de marido preocupado e pai devoto. Ele entrou no quarto de hospital de Sofia a carregar um enorme ramo de orquídeas brancas e com uma expressão de preocupação perfeitamente calibrada. Meu Deus, Sofia! Eu vim assim que recebi a notícia. As comunicações por satélite estavam completamente fora do ar. Eu não tinha ideia de que algo estava errado. Sofia observou a atuação de seu marido com novos olhos. 3 dias de recolha de provas tinham-na ensinado a reconhecer suas mentiras. A ligeira pausa antes de certas palavras. A forma como ele tocava a têmpora quando estava a inventar detalhes. As explicações excessivamente específicas para coisas que ninguém tinha questionado. Parece cansado, ela disse simplesmente. Exausto. Mal dormi no voo de volta. Como é que você se sente? Como é que está o nosso filho? Rodrigo moveu-se para a beijar na testa, mas Sofia virou ligeiramente a cabeça, de modo que os lábios dele roçaram sua bochecha. Um pequeno gesto, mas que dizia muito, uma rejeição sutil. Arthur está estável. Os médicos dizem que ele vai precisar de ficar na UTI por mais algumas semanas. Eu quero vê-lo imediatamente. Claro que você quer. Os olhos de Rodrigo estreitaram-se ligeiramente com seu tom, mas antes que ele pudesse responder, Margarida Almeida entrou no quarto com sua habitual presença dominante. Rodrigo, finalmente, temos assuntos importantes para discutir. Mãe, eu acabei de chegar, não pode esperar? Não, não pode. O olhar de Margarida passou para Sofia e depois voltou para Rodrigo. Talvez devêssemos falar em privado. Tudo o que a senhora precisa de dizer a Rodrigo pode dizer à minha frente, Sofia o interrompeu. Eu sou a esposa dele, a mãe do filho dele, eu tenho o direito de saber. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Margarida e Rodrigo trocaram olhares, algum tipo de comunicação a passar entre eles que Sofia não conseguia ler. Muito bem, Margarida disse finalmente.
Rodrigo, o conselho de administração, está a fazer perguntas sobre a sua ausência prolongada. 3 membros do conselho ligaram-me pessoalmente, preocupados com a estabilidade da liderança durante a aquisição de Henderson. O negócio de Henderson pode esperar. A minha família vem em primeiro lugar. Sofia sentiu uma risada amarga a subir na sua garganta. A definição de família de Rodrigo aparentemente não incluía a esposa e o filho que ele tinha abandonado para uma escapadinha romântica. Também há a questão do interesse da imprensa, Margarida continuou. Alguém divulgou informações sobre a hospitalização de Sofia. A Page Six vai publicar uma história amanhã sobre o herdeiro Almeida ter nascido em circunstâncias de emergência. Como é que eles descobriram? Os olhos de Margarida fixaram-se em Sofia. Uma excelente pergunta. A equipe do hospital está obrigada a acordos de confidencialidade. Os membros da família, no entanto, podem ter lealdades diferentes. A acusação era clara. Margarida estava a sugerir que Sofia ou João tinham divulgado a história, o que era absurdo, mas eficaz. Colocava Sofia na defensiva e desviava o foco da ausência de Rodrigo. Eu não falei com nenhum repórter, Sofia disse com firmeza. Claro que não, Rodrigo disse rapidamente. Mãe, a Sofia passou por um trauma. Ela não precisa de acusações. Mas Sofia captou o olhar que passou entre Rodrigo e Margarida. Eles estavam a trabalhar juntos, a testar suas reações, a procurar fraquezas. Eu gostaria de ter um tempo sozinha com o meu marido, Sofia disse. Nós não tivemos a oportunidade de conversar de verdade desde que ele voltou. Margarida hesitou, claramente relutante em deixar Rodrigo sozinho com Sofia, mas recusar teria parecido obviamente suspeito. Claro, querida. Rodrigo, terminaremos a nossa discussão mais tarde. Quando eles ficaram sozinhos, Rodrigo sentou-se ao lado da cama de Sofia e pegou em sua mão. O toque dele parecia frio, apesar do calor de sua pele. Eu lamento muito não ter estado aqui, ele disse baixinho. Se eu soubesse o que estava a acontecer, teria apanhado o primeiro voo para casa. O Rio de Janeiro é uma cidade tão caótica. Conte-me sobre o Rio de Janeiro. A mão de Rodrigo apertou ligeiramente a dela. O que você quer saber? Tudo, o negócio, as reuniões, onde você ficou? As negociações foram incrivelmente complexas. Nós estávamos a trabalhar com 3 fusos horários diferentes, e os executivos japoneses eram muito específicos sobre a segurança da comunicação. Todos os telefones tinham de ser entregues durante as sessões. Rodrigo era bom a mentir. Cada detalhe parecia plausível individualmente. Mas Sofia agora sabia que ele nunca tinha estado no Rio de Janeiro, nunca tinha entregado o seu telefone, nunca tinha estado fora de comunicação por qualquer motivo legítimo de negócios. Isso parece estressante. Você vai ter de me contar mais sobre isso mais tarde. Claro, mas agora eu só quero concentrar-me em você e no Arthur. Nada mais importa. Sofia apertou a mão dele a desempenhar o papel de esposa agradecida enquanto sua mente catalogava cada mentira. Ela estava a aprender a ser tão enganadora como ele era, e o pensamento devia tê-la incomodado mais do que incomodou. Ela estava se tornando o que ele era. Naquela tarde, enquanto Rodrigo estava a reunir-se com seus advogados sobre um assunto de negócios urgente, João trouxe a Sofia notícias perturbadoras. O Marcelo encontrou algo. A Verônica Castro não é quem ela diz ser. Sofia olhou para cima da bomba de extração de leite que ela tinha estado a usar para fornecer leite para Arthur. O que você quer dizer? A história dela não é verdadeira? A faculdade que ela diz ter frequentado não tem registro dela. Seu histórico de emprego anterior é inventado. Até seu número de segurança social é suspeito. Como é que isso é possível? O roubo de identidade é mais fácil do que as pessoas pensam, especialmente se você tiver dinheiro e contatos. Marcelo pensa que Verônica Castro pode nem ser seu nome verdadeiro. Ela é um fantasma. Sofia sentiu um calafrio de medo genuíno. Se ela não é quem ela diz ser, então o que é que ela quer com o Rodrigo? É isso que nós estamos a tentar descobrir. Mas, Sofia, isto vai muito além de um simples caso. Alguém teve um trabalho enorme para criar uma identidade falsa e aproximar-se do seu marido. Isso sugere um plano a longo prazo, uma conspiração obscura.
Antes que Sofia pudesse processar totalmente esta informação, a doutora Camila Costa entrou com notícias que mudaram tudo. Sofia, eu preciso de discutir a condição do Arthur contigo e com o teu marido. O Rodrigo está em reuniões. Pode dizer-me, doutora? Doutora Costa hesitou. Normalmente eu esperaria por ambos os pais, mas dadas as circunstâncias, eu acho que você devia saber. O Arthur está a recuperar melhor do que o esperado, muito melhor. O desenvolvimento dos pulmões dele está adiantado e o aumento de peso tem sido excelente. Sofia sorriu, sentindo esperança pela primeira vez em dias. Isso é uma notícia maravilhosa, um milagre. Na verdade, ele está a progredir tão bem que nós poderemos movê-lo para fora dos cuidados intensivos dentro de uma semana. E, potencialmente, ele poderia estar pronto para ir para casa em 2 a 3 semanas, em vez das 6 a 8 que nós inicialmente estimamos. Ah, sério? Isso é incrível! Há uma coisa, no entanto. Eu recebi uma ligação da sua companhia de seguros. Aparentemente, alguém tem estado a fazer perguntas detalhadas sobre o prognóstico e a linha temporal do tratamento de Arthur. Alguém da companhia de seguros? Não, é isso que é estranho. A companhia de seguros ligou para perguntar se nós tínhamos falado com alguém que alegava representar os interesses da família. Alguém lhes ligou a perguntar sobre potenciais custos de cuidados a longo prazo e avaliações de deficiência. Sofia sentiu seu sangue a gelar. Quem perguntaria sobre isso? Que tipo de pessoa faria uma pergunta dessas? Eu não sei. Mas eu queria que você estivesse ciente. Às vezes, em famílias de alto perfil, pode haver preocupações sobre o planeamento financeiro em torno de situações médicas. Depois de a doutora Costa partir, Sofia ficou em silêncio atordoada. Alguém estava a perguntar sobre as potenciais deficiências e os custos de cuidados a longo prazo de Arthur. Alguém estava a planear um cenário em que Arthur poderia não ser saudável. A frieza da situação a fez tremer. O seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Pare de investigar ou você vai perder tudo. Este é o seu único aviso. Sofia mostrou a mensagem a João quando ele regressou. Nós precisamos de acelerar a linha temporal, João disse gravemente. Eles sabem que nós estamos a investigar. Eles estão a nos observar. Eles? Você acha que o Rodrigo e a Margarida estão por trás disto? Ou a Verônica? Quem quer que ela realmente seja. Sofia, eu acho que você precisa de considerar a possibilidade de que toda esta situação é mais perigosa do que nós pensamos. É um jogo de poder e manipulação. Sofia olhou para a UTI, onde Arthur estava a dormir pacificamente, inconsciente de que seu futuro estava a ser negociado por pessoas que o viam como um ativo ou um passivo. Então nós precisamos de ser mais espertos do que eles, Sofia disse baixinho, e nós precisamos de agir rapidamente. A mulher gentil que confiava cegamente tinha ido embora para sempre. No seu lugar estava alguém mais dura, mais calculista e absolutamente determinada a proteger seu filho a todo custo. A guerra real estava apenas a começar. Eliane Viana era tudo o que Margarida Almeida não era. Calorosa, feroz e completamente sem se impressionar com a riqueza ou o status social. Aos 38 anos, ela tinha construído sua reputação como a advogada de divórcio mais eficaz de São Paulo ao recusar ser intimidada por homens poderosos e suas caras equipes legais. O seu caso é um pesadelo, Eliane disse a Sofia sem rodeios enquanto elas estavam no seu escritório no centro da cidade. Mas é um pesadelo com potencial. Você tem o mistério de sua identidade e o poder da sua dor. Sofia tinha tido alta do hospital naquela manhã, embora Arthur precisasse de ficar na UTI por mais uma semana. Ela tinha se mudado para um hotel perto do hospital, alegando que queria estar perto de seu filho. A verdade era que ela não suportava a ideia de voltar para a cobertura onde tinha desmaiado, onde cada quarto guardava memórias da vida que ela pensava que estava a viver. A boa notícia é que o adultério nos dá vantagem em São Paulo, especialmente quando combinado com fraude potencial. Eliane continuou.
A má notícia é que você assinou um acordo pré-nupcial, que é a prova de bala em circunstâncias normais. O que torna as circunstâncias anormais? Se nós conseguirmos provar que o casamento foi iniciado sob falsas pretensões, ou se nós conseguirmos demonstrar que Rodrigo já estava envolvido em práticas enganadoras quando você assinou o acordo, nós poderemos ser capazes de o anular por completo. Sofia sentiu uma faísca de esperança. O Marcelo tem documentado as viagens de Rodrigo com Verônica que remontam a 18 meses. Isso é antes da concessão de Arthur. Isso é útil, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de registros financeiros que mostrem engano, provas de bens escondidos, provas de que Rodrigo estava a planear deixar você enquanto a mantinha na ignorância sobre a verdadeira situação financeira da família. Como é que nós obtemos esse tipo de evidência? Eliane sorriu, e havia algo de predatório nisso. Nós fazemos com que ele pense que ele ganhou, depois nós observamos ele ficar descuidado. O plano que Eliane descreveu era arriscado, mas brilhante. Sofia iria desempenhar o papel de esposa derrotada, grata por qualquer acordo que Rodrigo estivesse disposto a oferecer. Enquanto isso, a equipe de Eliane conduziria uma auditoria forense da Almeida Tech, enquanto Marcelo continuava a investigar a verdadeira identidade de Verônica Castro. A chave é fazê-los acreditar que você não é uma ameaça, Eliane explicou. Homens ricos como o Rodrigo assumem que mulheres como você aceitarão o que lhes é dado em vez de lutar e arriscar acabar com nada. E se eles estiverem certos? E se eu lutar e perder tudo? Então você vai perder tudo com sua dignidade intacta, e seu filho a saber que a mãe dele foi suficientemente corajosa para lutar por ele. Isso é mais valioso que qualquer fortuna. Naquela noite, Sofia regressou à cobertura pela primeira vez desde que tinha desmaiado. Rodrigo estava à espera com champanhe e comida para levar de seu restaurante favorito a desempenhar o papel de marido atencioso na perfeição. Eu pensei que nós devíamos celebrar, ele disse a deitar champanhe em flutes de cristal. O Arthur está a recuperar tão bem e você finalmente está em casa. Isto é atencioso, Sofia disse a aceitar o copo, mas sem beber dele. Ela tinha notado que a generosidade de Rodrigo sempre coincidia com a culpa dele por algo. Eu tenho estado a pensar sobre o nosso futuro, sobre que tipo de vida nós queremos construir para o Arthur. Ou? Rodrigo sentou-se ao lado dela no sofá de couro branco, onde eles tinham planeado seu casamento há 3 anos. Eu sei que isto tem sido difícil, e eu sei que as minhas viagens colocaram tensão no nosso casamento. Eu estou a pensar em reestruturar minhas responsabilidades na empresa. Promover a Verônica a diretora de operações. Ela tem estado a lidar com mais das operações diárias de qualquer forma, e ela é incrivelmente capaz. Isso me libertaria para passar mais tempo com você e com o Arthur. O estômago de Sofia deu voltas. Rodrigo estava essencialmente a oferecer-se para promover sua amante, enquanto fingia que era um sacrifício pela sua família. Isso parece uma grande responsabilidade para alguém tão jovem. A idade não importa quando se tem visão. A Verônica vê o futuro da tecnologia de formas que a maioria das pessoas não consegue compreender. Tenho a certeza de que ela vê. Rodrigo não notou o sarcasmo, demasiado apanhado na sua própria narrativa. Na verdade, eu estava a pensar que você poderia gostar de a conhecer devidamente. Ela tem perguntado por você, preocupada com sua saúde. A ousadia era impressionante. Rodrigo estava a sugerir que Sofia se tornasse amiga da mulher pela qual ele a estava a planear deixar. Talvez quando eu me sentir mais forte. Eu não estou pronta para socializar. Claro, não há pressa. O telefone de Rodrigo vibrou, e ele olhou para ele com uma expressão que Sofia reconheceu. Era o mesmo olhar que ele tinha quando a Verônica lhe mandava uma mensagem de texto, uma mistura de antecipação e prazer secreto. Eu devia atender isto. Emergência de negócios. Rodrigo saiu para o terraço para atender sua chamada, e Sofia conseguia ouvir fragmentos da conversa através das portas de vidro. Não era uma conversa de negócios, mas risadas íntimas, murmúrios de carinho. O som de um homem a falar com alguém que ele amava.
Quando ele regressou, sua expressão estava cuidadosamente neutra novamente. Desculpa por isso, crise evitada. Eu estou cansada. Eu acho que vou para a cama cedo. Claro, você precisa de descansar. Rodrigo beijou-a na testa com a mesma afeição distante que ele poderia mostrar a uma irmã. Depois, desapareceu no seu escritório em casa para trabalhar. Sofia deitou-se na cama king size deles, a olhar para o teto e a ouvir o som abafado da voz de Rodrigo enquanto ele continuava sua conversa com Verônica. Ela estava a partilhar uma cama com um estranho que estava a desmantelar sistematicamente a vida deles enquanto fingia preocupar-se com sua recuperação. Na manhã seguinte, o que parecia ser uma vitória. Eliane ligou com notícias que fizeram o coração de Sofia acelerar de excitação. Nós apanhamos eles. A Almeida Tech tem estado a movimentar dinheiro através de contas offshore nos últimos 2 anos. Empresas de fachada, bens escondidos, esquemas de evasão fiscal que se aproximam da fraude. Nós temos tudo documentado. Quanto dinheiro? Nós estimamos 50 milhões de reais que deviam ter sido declarados como bens matrimoniais. Nós podemos anular o acordo pré-nupcial e ir atrás de metade de tudo, incluindo as contas escondidas. Sofia sentiu-se tonta de alívio. Então eu posso proteger o futuro do Arthur? Mais do que isso, você pode ter a certeza de que Rodrigo enfrenta consequências pelo seu engano. Eu vou apresentar os documentos esta tarde. A justiça está do seu lado. Pela primeira vez em semanas, Sofia sentiu-se genuinamente esperançosa. Ela tinha provas do caso de Rodrigo, provas de engano financeiro e uma equipe legal pronta para lutar por seus direitos. Ela ia ganhar. Naquela tarde, ela visitou Arthur na UTI com notícias que pareciam uma volta de vitória. A mamã vai ter a certeza de que você está protegido, querido. O papai pensou que ele podia mentir para nós, mas ele estava errado. Arthur parecia estar a ouvir, seus pequenos dedos enrolados no dedo mindinho de Sofia enquanto ela falava. A doutora Costa tinha dito que ele provavelmente poderia ir para casa dentro de 1 semana, e Sofia já estava a planear sua nova vida. Talvez uma casa em Santa Catarina com um quintal onde Arthur pudesse brincar. Talvez ela voltasse a trabalhar, a reconstruir a carreira que ela tinha abandonado para ser esposa de Rodrigo. Ela estava a redecorar mentalmente quando seu telefone tocou. O número de Eliane. Sofia, nós temos um problema, um grande problema, um desastre. Que tipo de problema? Todas as nossas provas desapareceram. As contas offshore foram fechadas e o dinheiro transferido para ativos legítimos da Almeida Tech. As empresas de fachada foram dissolvidas. Cada pedaço de prova financeira que nós tínhamos desapareceu. Foi como se nunca tivessem existido. Sofia sentiu a sala a começar a girar. Como é que isso é possível? Eles souberam. Alguém os avisou. Alguém que sabia exatamente o que nós estávamos à procura e exatamente onde procurar. É a única explicação. Quem saberia disso? Quem nos traiu? Houve uma longa pausa. Sofia, eu preciso que você pense com cuidado. Quem mais sabia sobre a nossa investigação? Quem mais tinha acesso à nossa estratégia? A mente de Sofia correu pelas possibilidades, depois parou na resposta mais horrível. Você acha que há um espião no seu escritório? Não? Eliane disse gravemente. Eu acho que há um espião muito mais perto de casa. E esse espião está a usar a sua confiança para a destruir. A vitória que Sofia tinha estado a celebrar desmoronou-se em cinzas na sua boca. Alguém em quem ela confiava a tinha traído. E agora Rodrigo não só estava livre de consequências, mas também ciente de que ela tinha estado a lutar contra ele. Ela estava mais vulnerável agora do que nunca tinha estado. E as pessoas contra quem ela estava a lutar sabiam que ela já não estava a desempenhar o papel de vítima ingênua. A guerra tinha acabado de escalar e Sofia estava a perder feio. A realização atingiu Sofia como um golpe físico enquanto ela estava na UTI a ver Arthur a dormir. Havia apenas 3 pessoas que tinham sabido de toda a extensão da investigação de Eliane: João, Marcelo e a doutora Camila Costa. João era impossível.
Ele tinha sido o seu protetor desde a infância, a pessoa que a tinha encontrado a sangrar no chão da cobertura, a pessoa que tinha iniciado a investigação em primeiro lugar. Marcelo era um profissional com uma reputação a proteger. Trair um cliente destruiria sua carreira, o que deixava a doutora Costa. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela procurava o arquivo pessoal da doutora Costa no seu telefone. Escola de Medicina da USP, residência de prestígio no Hospital das Clínicas. 5 anos no Hospital Albert Einstein, com críticas brilhantes de pacientes e colegas. Mas enterrada nos detalhes biográficos, Sofia encontrou uma ligação que fez seu sangue gelar. A doutora Costa tinha feito sua residência com o Dr. Ricardo Almeida, o falecido cunhado de Margarida. A família Almeida tinha estado a financiar sua investigação em cuidados neonatais nos últimos 3 anos. A doutora Costa entrou na UTI naquele momento, com seu sorriso caloroso habitual. Sofia, como é que você se sente hoje? Eu preciso de te perguntar algo, e eu preciso que você me diga a verdade. Doutora Costa, você está a reportar as informações médicas de Arthur para a família Almeida? O sorriso da doutora Costa congelou. Ela olhou para Arthur, depois de volta para Sofia, e algo mudou em sua postura. A família Almeida tem sido uma apoiadora generosa do programa de investigação neonatal deste hospital, ela disse cuidadosamente. Eles têm um interesse natural em garantir que seu neto recebe os melhores cuidados possíveis. Ao ter sua médica a espionar sua mãe, eu prefiro pensar nisso como a fornecer um apoio familiar abrangente. O que eu lhes disse foi para o bem do Arthur. Sofia sentiu-se mal. O que é que você lhes disse? Nada que não fosse para o melhor interesse de Arthur. O que é que você lhes disse, doutora? Eu preciso da verdade. A fachada de calor da doutora Costa finalmente estalou. Eles estavam preocupados com seu estado mental, o estresse do parto prematuro, as pressões financeiras, o isolamento de sua rede de apoio. Eu forneci a garantia de que você estava a lidar bem com isso. Pressões financeiras? Que pressões financeiras? Eu nunca tive pressões financeiras. Eu pensei que você sabia. Sua cobertura de seguro foi cancelada. As contas dos cuidados de Arthur na UTI estão a ser pagas diretamente pela Almeida Tech como uma contribuição de caridade. A família está a cuidar de você. Sofia olhou para ela em choque. Quando é que o meu seguro foi cancelado? Há 3 dias, de acordo com a documentação que eu recebi. 3 dias atrás. O mesmo dia em que Rodrigo tinha regressado de Fernando de Noronha. O mesmo dia em que Margarida tinha chegado a São Paulo. Eles tinham cortado o seguro de Sofia imediatamente, garantindo que ela estaria financeiramente dependente da caridade deles para pagar os cuidados médicos de Arthur. Uma armadilha. Você tem estado a reportar tudo para eles, não tem? As minhas conversas com advogados, as minhas perguntas sobre o prognóstico de Arthur, até a minha informação médica. A doutora Costa teve a decência de parecer envergonhada. Sofia, você tem que entender. A família Almeida tem financiado milhões de reais em investigação que tem salvado a vida de inúmeros bebês. Quando eles me pediram atualizações sobre os cuidados de Arthur, eu pensei que estava a ajudar a garantir que ele recebia o melhor tratamento enquanto os ajudava a destruir sua mãe. Eu nunca quis que isso fosse tão longe. Mas foi, não foi? Há quanto tempo você tem estado a reportar para eles? Desde que o Arthur nasceu. Eles estavam preocupados com o desenvolvimento dele, com potenciais complicações que poderiam afetar o planeamento financeiro da família. Sofia sentiu tudo a encaixar. As ligações misteriosas sobre os custos de cuidados a longo prazo de Arthur. O cancelamento do seguro. O desaparecimento perfeitamente cronometrado das provas que Eliane tinha estado a recolher. A família Almeida tinha estado a orquestrar cada movimento, a usar a confiança de Sofia na médica de seu filho contra ela. O que mais você lhes disse, doutora? Doutora Costa olhou para o chão. Eu posso ter mencionado que você tinha estado a fazer perguntas sobre o paradeiro de Rodrigo durante sua hospitalização e que tinha consultado um advogado de divórcio.
Você pode ter mencionado? Sofia, por favor, entenda. Eu pensei que estava a proteger os interesses de Arthur. A família Almeida deixou claro que a estabilidade familiar era crucial para o bem-estar dele a longo prazo. Eles têm muito poder. Sofia queria gritar. Mas Arthur estava a dormir pacificamente a poucos metros de distância. E ela não iria perturbar o descanso de seu filho, nem mesmo por esta traição. Saia, ela disse baixinho. Saia e não volte. Eu quero que um médico diferente seja designado para o Arthur imediatamente. Você perdeu a minha confiança. Sofia, isso pode não ser possível. Eu sou a neonatologista assistente e os cuidados de Arthur são bastante complexos. Então eu vou transferi-lo para um hospital diferente. A família Almeida fez doações substanciais para a UTI deste hospital. Eu não acho que a administração aprovaria uma transferência sem o consentimento deles. A armadilha estava completa. Arthur precisava de cuidados especializados, que eram caros e complexos. A família Almeida estava a pagar por esses cuidados, enquanto usava sua influência financeira para controlar cada aspecto da situação. Sofia não podia mover Arthur sem a permissão deles. Não podia sequer mudar de médicos sem a aprovação deles. Ela estava financeiramente presa, medicamente presa e legalmente ultrapassada por pessoas que tinham estado a planear esta campanha enquanto ela tinha estado a desempenhar o papel de esposa agradecida. O seu telefone vibrou com uma mensagem de Rodrigo. Tendo jantar com a mãe esta noite para discutir o futuro de Arthur. Junte-se a nós no Clube Paulistano às 20 horas. Veste algo bonito. Uma ordem, não um convite. Uma ordem, não um convite. Sofia estava a ser convocada para ouvir os termos de sua rendição. Ela olhou para Arthur, tão pequeno e vulnerável em sua incubadora, completamente dependente das máquinas que a família Almeida estava a pagar. Eles tinham orquestrado uma situação em que lutar por seus direitos significava arriscar os cuidados de saúde de seu filho. Mas enquanto Sofia olhava para seu bebê a dormir, ela sentiu algo a endurecer no seu peito. A família Almeida podia controlar o dinheiro, os médicos e o sistema legal, mas eles tinham cometido um erro crucial. Eles tinham subestimado o que uma mãe faria para proteger seu filho. Sofia respondeu com uma mensagem de texto. Eu estarei lá. Depois, ela ligou para João. Eu preciso que você faça algo que vai soar a loucura. O quê? Eu preciso que você sequestre o meu filho. Nós vamos fugir. A batalha final estava prestes a começar, e Sofia tinha acabado de jogar de acordo com as regras escritas pelos seus inimigos. O clube paulistano não tinha mudado em mais de um século, e Margarida Almeida encaixava lá da mesma forma que as pinturas a óleo encaixam em molduras douradas. Ela sentou-se em uma mesa de canto na sala de jantar com painéis de carvalho, em todos os sentidos a matriarca de São Paulo com seu terno Chanel e colar de pérolas. Rodrigo levantou-se quando Sofia se aproximou, a desempenhar o papel de marido atencioso para o benefício de outros clientes. Mas seu beijo na bochecha dela era frio, e sua mão no braço dela era mais possessiva do que protetora. Sofia, você está linda, Margarida disse, embora seu tom sugerisse o oposto. Por favor, sente-se. Nós temos assuntos importantes para discutir. Sofia sentou-se cuidadosamente, hiperconsciente do dispositivo de gravação que João a tinha ajudado a esconder em sua bolsa. Acontecesse o que acontecesse nesta conversa, ela queria provas, queria a verdade documentada. Primeiro, Margarida continuou, eu quero que você saiba o quão satisfeitos estamos com o progresso de Arthur. A doutora Costa fala muito bem do desenvolvimento dele. Ela fala? Sofia disse categoricamente. As contas médicas são bastante substanciais, claro, quase R$200 mil até agora, com várias semanas mais de cuidados intensivos necessários. Felizmente a Almeida Tech tem tido o prazer de cobrir estas despesas. A ameaça era sutil, mas inconfundível. A vida de Arthur dependia da generosidade da família Almeida, e essa generosidade podia ser retirada a qualquer momento.
Nós estamos gratos, Sofia disse, a desempenhar o papel esperado dela. Eu tenho a certeza de que estão, o que nos leva à nossa proposta. Rodrigo inclinou-se para a frente, sua expressão sincera. Sofia, nós todos passamos por uma experiência traumática. O nascimento prematuro de Arthur, sua recuperação difícil, o estresse da incerteza médica, tudo isso teve um impacto em todos. Estou me sentindo muito melhor agora. Fisicamente, talvez, mas emocionalmente você tem estado sob uma enorme pressão. É perfeitamente compreensível. O seu estado mental é um perigo para o nosso filho. Sofia sentiu um arrepio. O que é que você está a dizer? Margarida respondeu. Nós estamos a dizer que talvez fosse melhor para todos, especialmente para Arthur, se você tirasse um tempo para se concentrar em sua recuperação. Você não está bem, Sofia. Que tipo de tempo? Há uma excelente instalação na Suíça, Rodrigo disse suavemente. Completamente privada, cuidados médicos de classe mundial, paisagem bonita. Você poderia descansar, recuperar de seu trauma, obter a ajuda que você precisa. Ajuda como quê? A depressão, Margarida disse de forma factual. A psicose pós-parto que a doutora Costa tem documentado no arquivo médico de Arthur. As suas alucinações. O sangue de Sofia tornou-se água gelada. Eu não tenho psicose pós-parto. Claro que você não pensa que tem, Rodrigo disse com uma simpatia ensaiada. Esse é um dos sintomas. A doutora Costa tem estado bastante preocupada com suas ilusões paranoicas, suas acusações contra a equipe do hospital, sua obsessão com as minhas viagens de negócios. Você não está em seu juízo perfeito. Essas não são ilusões, eu tenho provas. Provas do quê? Margarida perguntou. De que seu marido estava no Rio de Janeiro a fechar um negócio que vale 50 milhões de reais para a Almeida Tech. De que a doutora Costa tem fornecido excelentes cuidados para o seu filho. De que uma equipe de advogados tem trabalhado sem parar para garantir a segurança financeira da sua família. O que você tem, Sofia? A palavra de um investigador de terceira categoria e um bando de mentiras? Sofia percebeu com um horror crescente que eles tinham reescrito toda a narrativa. A viagem de Rodrigo a Fernando de Noronha tinha sido apagada da existência, substituída por provas inventadas de negociações de negócios bem-sucedidas no Rio de Janeiro. Os crimes financeiros que Eliane tinha descoberto tinham sido tão completamente encobertos que questioná-los pareceria uma ilusão. Você vê? Rodrigo continuou. Nós entendemos que você não está a pensar com clareza agora. O trauma de quase perder o Arthur afetou sua percepção da realidade, mas nós podemos obter ajuda para você. Nós podemos consertar isso. E enquanto eu estiver a receber ajuda, o Arthur estará nas melhores mãos possíveis, Margarida disse. Rodrigo e eu garantiremos que ele recebe tudo o que ele precisa. Por quanto tempo? O tempo que for necessário para você recuperar. 1 ano, 2. O tempo que for preciso para que você volte ao normal. Sofia entendeu. Eles estavam a oferecer-lhe uma escolha entre uma internação voluntária em uma instituição psiquiátrica ou uma internação involuntária por ordem judicial. De qualquer das formas, Arthur seria criado pela família Almeida, enquanto Sofia era declarada mentalmente incompetente. Eu preciso de pensar sobre isto. Claro, Rodrigo disse. Mas não demore muito. A doutora Costa é obrigada a reportar suas preocupações sobre seu estado mental para os serviços de proteção à criança se ela acreditar que o Arthur está em risco, e ela já assinou um documento para isso. Outra ameaça envolta em preocupação. Se Sofia não se internasse voluntariamente, a doutora Costa apresentaria um relatório que poderia resultar em Arthur a ser levado completamente. Eu entendo. Bom, nós vamos providenciar o transporte para a Suíça amanhã à noite. A instalação está à sua espera. Sofia assentiu a desempenhar o papel de mulher derrotada que aceita seu destino, mas por dentro ela estava a calcular o tempo, os ângulos e os riscos, porque João não estava a sequestrar Arthur. Esse nunca tinha sido o plano real. O plano real era muito mais perigoso e já estava em movimento. Eu devia ir ver o Arthur antes que o jantar termine, Sofia disse a levantar-se.
dizer boa noite a ele. Claro, Margarida disse com magnanimidade. Nós vamos fazer com que o carro leve você de volta para o hotel depois. Sofia beijou a bochecha de Rodrigo, apertou a mão de Margarida e saiu calmamente da sala de jantar. Mas assim que ela estava fora de vista, ela moveu-se rapidamente. Marcelo estava à espera no lobby do hotel quando ela chegou, com o laptop aberto e os dedos a voar pelo teclado. Diga-me que você encontrou algo, Sofia disse, a voz trêmula de ansiedade. Melhor do que algo. Eu encontrei tudo. Eu encontrei o segredo deles. Marcelo virou a tela do laptop para ela, a mostrar uma série de transações financeiras que fizeram o coração de Sofia acelerar. Verônica Castro tem estado a desviar sistematicamente dinheiro da Almeida Tech há 18 meses, mas não para contas offshore aleatórias, para contas que pertencem a empresas de fachada de propriedade de Vitória Cruz. Quem é Vitória Cruz? Uma vigarista profissional procurada pela Polícia Federal por fraudar homens ricos em 3 estados diferentes. Ela ataca CEOs de tecnologia especificamente, aproxima-se deles através de relações de negócios, depois manipula-os para lhe darem acesso aos fundos da empresa. Sofia olhou para a tela. Então Rodrigo também é uma vítima de certa forma? Mas aqui está a parte bonita. Vitória Cruz, também conhecida como Verônica Castro, tem estado a gravar cada conversa que ela teve com Rodrigo no ano passado. Uma apólice de seguro caso as coisas corressem mal. A gravar que tipo de conversas? Marcelo sorriu gravemente. Conversas onde Rodrigo discute explicitamente o divórcio de você depois que o Arthur nascer. Conversas onde ele fala sobre a ter declarado mentalmente incompetente. Conversas onde ele e sua mãe planeiam usar as necessidades médicas de Arthur para te forçar a cumprir. Sofia sentiu esperança a florescer no seu peito pela primeira vez em semanas. Onde estão estas gravações? É aqui que fica interessante. Vitória Cruz desapareceu há 3 dias, mais ou menos na mesma altura em que as provas financeiras desapareceram, mas ela deixou algo para trás. Marcelo abriu outro ficheiro e Sofia ouviu a voz de seu marido claramente. Assim que o bebê nascer e a Sofia se recuperar, nós vamos gradualmente eliminá-la. O ângulo da depressão pós-parto dá-nos a cobertura perfeita. Ela vai parecer instável, inapta para criar o Arthur. A mãe pensa que 6 meses na Suíça devem ser suficientes para estabelecer um padrão. A voz de Verônica respondeu. E depois? Ela simplesmente aceita perder seu filho. Ela terá direitos de visitação, supervisionados, claro, e dinheiro suficiente para viver confortavelmente, desde que ela se mantenha calada. Se ela não se mantiver, nós temos registros médicos que mostram instabilidade mental. Nenhum tribunal daria a custódia a alguém com problemas psiquiátricos documentados. E eu? Qual é o meu papel na sua nova vida? Você será a madrasta de Arthur eventualmente. Nós vamos esperar um tempo respeitável, depois casar discretamente. Você entende de negócios. Você entende o meu mundo. Ao contrário de Sofia, você será uma verdadeira parceira. A gravação continuou com Rodrigo e Verônica a discutir detalhes de seu plano com crueldade casual. A informação médica de Sofia, os cuidados de Arthur, até o momento das ameaças de Margarida, tudo orquestrado meses antes. Há 12 horas de gravações, Marcelo disse. Tudo o que você precisa para provar fraude premeditada, conspiração e tentativa de sequestro do seu filho. De onde é que isto veio? Vitória Cruz enviou-os para a Polícia Federal como parte de um acordo de defesa. Ela está a confessar seu papel nos crimes financeiros em troca de proteção de testemunhas. Aparentemente, ela ficou assustada quando percebeu o quão longe a família Almeida estava disposta a ir para te controlar. Sofia sentiu-se tonta de alívio e raiva. Então o Rodrigo vai ser preso? Amanhã de manhã. Acusações federais por conspiração e fraude. A Margarida também pelo seu papel no encobrimento. E o Arthur? É aqui que entra sua gravação de hoje à noite. Combinada com as provas de Vitória, você tem mais do que o suficiente para provar que Arthur nunca esteve em risco por sua causa.
A família Almeida tem planejado sistematicamente separar você do seu filho desde antes de ele nascer. Sofia pensou em Rodrigo e Margarida, provavelmente ainda a jantar, a congratularem-se pela sua manipulação bem-sucedida de uma mãe traumatizada. Eles pensaram que tinham ganho, pensaram que Sofia estava quebrada e complacente. Eles estavam prestes a descobrir exatamente o quão errados eles estavam. Quando é que nós agimos? Eliane vai apresentar moções de emergência esta noite. De manhã você terá a custódia temporária e uma ordem de restrição contra a família Almeida. E Sofia, o Arthur está a ser transferido para o Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da doutora Maria Santos, uma das melhores neonatologistas do país. A Polícia Federal está a pagar pelos cuidados dele durante a investigação. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, Sofia sentiu que ela podia respirar livremente. Seu filho estaria seguro. Seu marido enfrentaria a justiça. E ela finalmente estaria livre do controle da família Almeida. Mas enquanto ela se preparava para o confronto final, Sofia não conseguia livrar-se da sensação de que esta vitória era quase demasiado fácil. A família Almeida tinha estado a jogar este jogo há gerações. Seriam eles realmente derrotados de forma tão simples? Ela estava prestes a descobrir. A Polícia Federal prendeu Rodrigo Almeida às 6 da manhã na cobertura que ele tinha partilhado com Sofia. Agentes inundaram a mesma porta da frente, onde ela tinha uma vez acreditado que estava a viver um conto de fadas. Sofia assistiu do outro lado da rua, a segurar uma chávena de café que tinha ficado fria há horas, enquanto seu marido era levado algemado. Margarida Almeida foi presa simultaneamente em sua mansão. A compostura da matriarca da sociedade finalmente estalou enquanto os fotógrafos capturavam sua caminhada. A mulher que tinha ameaçado Sofia com exílio e ruína financeira parecia pequena e frágil enquanto era colocada na parte de trás de um veículo federal. Como é que você se sente? João perguntou, a juntar-se a Sofia no passeio, enquanto a última van da Polícia Federal desaparecia no tráfego de São Paulo. Vazia, Sofia disse honestamente. Eu pensei que me sentiria justificada, mas na maioria das vezes eu só sinto tristeza. Tristeza por eles, tristeza pelo tempo que eu desperdicei a acreditar em algo que nunca foi real. Eu perdi tanto. Arthur estava a prosperar em seu novo hospital, sob os cuidados da doutora Santos, que tratava Sofia como uma parceira na recuperação de seu filho em vez de um problema a ser gerido. A Polícia Federal tinha apreendido todos os bens da Almeida Tech pendentes de investigação, mas eles também tinham estabelecido um fundo fiduciário para as necessidades médicas contínuas de Arthur, financiado pelo dinheiro que Vitória Cruz tinha concordado em devolver como parte de seu acordo de defesa. Tudo devia ter sido perfeito. Sofia tinha seu filho, sua liberdade e dinheiro suficiente para construir a vida que ela quisesse. Rodrigo e Margarida enfrentavam anos na prisão federal. A justiça tinha sido servida. Então por que é que Sofia não conseguia livrar-se da sensação de que algo ainda estava errado? A resposta veio 3 dias depois, quando Eliane ligou com notícias que fizeram o sangue de Sofia gelar. Eles estão a alegar incompetência mental. Rodrigo está usando uma nova estratégia. Quem é? Os advogados de Rodrigo. Eles estão a argumentar que ele foi psicologicamente manipulado por Vitória Cruz, que suas ações não foram criminosas, mas o resultado de uma manipulação psicológica de um especialista por uma vigarista profissional. Ele está tentando fugir da prisão. Sofia sentiu a vitória que ela tinha estado a celebrar a começar a desmoronar-se. Eles podem fazer isso? É uma estratégia de defesa legítima. Se eles conseguirem provar que Rodrigo foi tanto uma vítima como você foi, ele poderia evitar a prisão por completo. Mas nós temos as gravações. As gravações provam que ele planeou ter você internada e tomar a custódia de Arthur. Mas se os advogados dele conseguirem argumentar que ele estava a ser manipulado para esses planos por uma mestre manipuladora,
torna-se um caso muito diferente, um caso de inocência. Sofia afundou-se em uma cadeira, Arthur a dormir pacificamente nos seus braços. E a Margarida? Ela está a alegar que ela estava a tentar proteger a família do que ela percebeu como uma ameaça genuína ao bem-estar de Arthur. A sogra preocupada com a saúde mental da esposa do seu filho após um parto traumático. Isso é insano, é uma completa mentira. Também é potencialmente eficaz. Sofia, há mais uma coisa. Vitória Cruz foi encontrada morta sob custódia federal na noite passada, aparentemente suicídio. A sala pareceu inclinar-se à volta de Sofia. Como é que isso é possível? Ela estava em proteção de testemunhas. Ela estava segura. Ela deixou uma nota a alegar culpa pelo dano que ela tinha causado a famílias inocentes. Sem o depoimento dela, nosso caso torna-se muito mais difícil de provar. As evidências foram destruídas. Sofia sentiu a familiar sensação de paredes a fecharem-se à sua volta. Cada vez que ela pensava que tinha ganho, cada vez que ela acreditava que estava segura, outra armadilha se abria debaixo dos seus pés. O que é que isto significa para o Arthur e para mim? Significa que nós precisamos de estar preparados para Rodrigo e Margarida serem libertados sob fiança. Significa que eles provavelmente evitarão uma pena de prisão séria. E significa que eles provavelmente vão recuperar o acesso aos seus bens congelados. Eles podem vir atrás do Arthur novamente? Não diretamente. As ordens de restrição ainda estão em vigor. Mas, Sofia, eles ainda têm recursos que nós não podemos igualar. Se eles estiverem determinados a recuperar o controle do seu neto, eles encontrarão uma forma. E eles não vão parar até conseguirem. Sofia abraçou Arthur mais perto, a sentir seu pequeno batimento cardíaco contra seu peito. Ela tinha lutado tanto para o proteger, sacrificado tudo para garantir sua segurança. E agora as pessoas que tentaram destruí-la provavelmente escapariam às consequências por completo. Naquela noite, sozinha no seu quarto de hotel com Arthur a dormir em um berço portátil ao lado de sua cama, Sofia tomou uma decisão que teria sido impossível para a mulher que ela tinha sido há 6 meses. Ela ligou para Marcelo. Eu preciso que você me encontre alguém que possa criar novas identidades. O tipo de pessoa que pode fazer com que Sofia e Arthur Mendes desapareçam por completo. Eu não vou perder meu filho. Sofia, pense no que você está a pedir. Isso é ilegal, é perigoso e significa que você nunca poderá voltar. Você vai se tornar um fantasma. Voltar para quê? Um sistema legal que protege criminosos ricos? Uma sociedade onde o dinheiro importa mais do que a justiça? Nós ganhamos o caso. A verdade veio à tona. A verdade não importa quando o outro lado pode reescrevê-la. Rodrigo e Margarida provavelmente vão sair em liberdade. Eles terão seu dinheiro de volta, sua reputação parcialmente restaurada, e eles passarão o resto de suas vidas a tentar provar que eu sou uma mãe inapta, uma mulher mentalmente instável. Sofia olhou para Arthur, tão pacífico a dormir, inconsciente de que seu futuro estava a ser decidido por pessoas que o viam como um ativo ou uma arma. Eu não consigo lutar contra eles para sempre, Marcelo. Eles têm riqueza geracional, ligações políticas e um sistema legal desenhado para proteger pessoas como eles. Eu tenho o dinheiro que a Vitória Cruz devolveu e um filho que precisa de proteção. É tudo o que eu tenho. Para onde você iria? Para algum lugar onde eles não nos possam encontrar. Para algum lugar onde Arthur possa crescer sem ser um peão nos jogos deles. Um lugar onde ele possa ser uma criança normal. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. Sofia, se você fizer isto, você nunca poderá ver o João novamente. Você nunca poderá contactar ninguém de sua vida antiga. Você estará verdadeiramente sozinha. Você e seu filho. Eu não estarei sozinha. Eu terei o Arthur. E se eles nos encontrarem, então pelo menos eu terei dado a ele alguns anos de liberdade, algum tempo para ser uma criança em vez de um herdeiro Almeida. E se eles me pegarem, pelo menos eles não terão tirado o meu filho de mim. Na manhã seguinte, João chegou ao hotel com notícias que confirmaram os piores medos de Sofia.
Rodrigo e Margarida tinham sido libertados sob fiança, seus advogados tendo argumentado com sucesso que eles não representavam risco de fuga devido aos seus profundos laços comunitários e obrigações de negócios. Eles não podem contactar você ou Arthur diretamente, João disse. Mas Sofia, a Margarida já contratou uma nova equipe legal. Eles estão a planear desafiar os arranjos de custódia, alegando que a investigação da Polícia Federal foi baseada em provas inventadas de uma criminosa falecida. Eles estão a reescrever a história. Quanto tempo nós temos? Talvez uma semana antes de eles apresentarem novas moções, talvez menos. É agora ou nunca. Sofia assentiu, sua decisão a cristalizar-se. João, eu preciso que você faça algo por mim. E eu preciso que você não faça perguntas. O quê? Eu preciso que você esqueça que você alguma vez teve uma irmã chamada Sofia. João olhou para ela por um longo momento. Depois olhou para Arthur a dormir no seu assento. Para onde você vai? Para onde você pode fugir para sempre? Eu não posso dizer-te, mas um dia, se for seguro, eu encontrarei uma forma de te fazer saber que nós estamos bem, que estamos vivos e livres. Sofia, tem de haver outra forma. Não há. O sistema falhou-nos. João, as pessoas com dinheiro e poder sempre ganham, e Arthur nunca estará seguro enquanto ele for um Almeida. Eles não vão descansar até o pegarem. João puxou Sofia para um abraço feroz, ambos a chorar. Eu amo você. Eu amo vocês tanto a ambos. Por favor, se cuide. Eu também te amo. Cuida de você mesmo. E João, não tente nos encontrar. Promete-me. Eu prometo. Naquela tarde, Sofia Mendes e seu filho Arthur saíram de seu hotel e desapareceram entre os 8 milhões de rostos anônimos de São Paulo. À noite, eles estavam em um carro a conduzir para o sul, com novos nomes, novas identidades e dinheiro suficiente para recomeçar em algum lugar onde a influência da família Almeida não pudesse alcançar. Sofia olhou no espelho retrovisor uma última vez para a linha do horizonte de São Paulo. Depois, voltou sua atenção para a estrada à frente. Em algum lugar lá fora, havia um lugar onde Arthur podia crescer livre, onde Sofia podia reconstruir-se a si mesma em quem ela escolhesse ser. A mulher que tinha sido destruída pela traição tinha ido embora. A mulher que conduzia para o sul com seu filho era alguém nova, alguém mais forte, alguém que tinha aprendido que às vezes a justiça não era sobre punição. Às vezes a justiça era simplesmente a liberdade de recomeçar. 2 anos depois, Sofia Chen vivia em uma pequena cidade costeira em Santa Catarina, onde o maior escândalo era se a escola secundária devia substituir seu placar de futebol de 40 anos. Ela trabalhava como consultora de marketing para negócios locais, tinha uma horta atrás de sua casa alugada e todas as manhãs ela caminhava na praia com seu filho Daniel, que estava a aprender a perseguir gaivotas e a colecionar conchas. Para todos em Florianópolis, ela era uma mãe solteira que se tinha mudado de São Paulo após um divórcio difícil. Ela era amigável, mas reservada, trabalhadora, mas nunca ostentosa. Ela conduzia um Honda de 10 anos, fazia compras no supermercado local e frequentava as reuniões da Associação de Pais da Pré-Escola de Daniel. Ninguém suspeitava que Sofia Chen tinha sido uma vez Sofia Mendes, que Daniel tinha nascido Arthur Almeida, ou que eles estavam ambos a viver sob identidades cuidadosamente construídas que tinham custado R$50 mil e exigiam que eles nunca contactassem ninguém de suas vidas anteriores. Sofia tinha mantido essa promessa por 24 meses. Ela tinha resistido ao impulso de procurar notícias sobre Rodrigo e Margarida Almeida, não tinha tentado contactar João, nem sequer tinha olhado para as redes sociais por medo de deixar rastros digitais. Ela e Daniel existiam em uma bolha de anonimato cuidadosamente mantido. Mas em uma terça-feira chuvosa em março, essa bolha rebentou. Sofia estava no supermercado com Daniel quando ela viu um rosto familiar na capa de uma revista de fofocas. Rodrigo Almeida
a parecer mais velho e mais magro do que ela se lembrava, a sair do que parecia ser um tribunal. A manchete dizia: CEO de tecnologia limpo em caso de fraude. Júri considera Almeida vítima de vigarista. Com as mãos a tremer, Sofia comprou a revista e leu o artigo em seu carro enquanto Daniel dormia em sua cadeirinha. Rodrigo e Margarida Almeida tinham sido ilibados de todas as acusações. A morte de Vitória Cruz tinha eliminado a testemunha-chave da acusação, e a defesa tinha argumentado com sucesso que a família Almeida tinha sido vítima de um elaborado esquema de fraude. O júri tinha aparentemente acreditado que as conversas gravadas de Rodrigo com Vitória eram prova de sua manipulação, não de sua culpa. E o artigo citou Margarida Almeida. Isto tem sido um terrível calvário para nossa família. Nós perdemos nossa nora e neto para uma teia de mentiras tecida por uma mente criminosa. Nós só podemos esperar que um dia Sofia perceba que ela foi tanto uma vítima como nós fomos e nos permita voltar para a vida de Arthur. Sofia sentiu-se doente a ler a versão higienizada dos acontecimentos que a pintava como uma mulher confusa que tinha fugido com o neto deles em vez de enfrentar a verdade sobre a manipulação de Vitória Cruz. A família Almeida tinha reescrito a história com sucesso, a colocar-se a si própria como as partes lesadas em uma história de crime financeiro e dissolução familiar. Mas o que mais aterrorizou Sofia foi o último parágrafo do artigo. A família Almeida contratou a proeminente firma de investigação privada, Investigadores Particulares Fonseca, para localizar Sofia e Arthur Almeida. Nós só queremos saber que nosso neto está seguro e saudável. Margarida Almeida disse a repórteres: a família é tudo e nós não vamos parar de procurar até que estejamos reunidos. Investigadores Particulares Fonseca. Sofia reconheceu o nome. Eles eram os melhores investigadores de pessoas desaparecidas no país, especialistas em encontrar pessoas que não queriam ser encontradas. Se a família Almeida os tinha contratado, sua vida cuidadosamente construída em Santa Catarina estava em sério perigo. Naquela noite, depois de Daniel estar a dormir, Sofia ligou para Marcelo de um telefone descartável que ela tinha comprado para emergências. Jesus, Sofia, é você mesmo? Nós pensamos que você estava morta, desaparecida. Eu preciso de saber o quão perigo nós estamos. Onde é que você está? Eu não posso dizer-te isso. Qual é a situação com a família Almeida? Marcelo suspirou pesadamente. Eles ganharam. Sofia, completa absolvição, reputação restaurada, fortuna intacta. Eles estão a alegar que você foi manipulada por Vitória Cruz e sequestrou Arthur para o proteger de ameaças imaginárias. E o João? Ele foi questionado várias vezes pela Investigadores Particulares Fonseca. Eles acham que ele sabe onde você está, mas ele manteve-se firme, diz que não teve notícias suas desde que você desapareceu. Ele arriscou tudo por você. Sofia sentiu uma onda de amor por seu irmão, ainda a protegê-la, embora seu desaparecimento provavelmente tivesse partido seu coração. O quão perto eles estão de nos encontrar, mais perto do que você gostaria. A Investigadores Particulares Fonseca tem estado a verificar sistematicamente cada hospital onde uma mulher que correspondia à sua descrição deu à luz a um bebê prematuro à volta do aniversário de Arthur. Eles estão à procura de documentos de identidade, registros médicos, qualquer coisa que possa ser rastreada até você. Quanto tempo nós temos? Talvez semanas, talvez dias. Sofia, você precisa de fugir novamente. É a única chance que você tem. Sofia olhou pela janela de sua cozinha para a pequena cidade que se tinha tornado seu lar, o lugar onde Daniel tinha dado seus primeiros passos, onde ela finalmente se sentiu segura o suficiente para dormir a noite toda sem pesadelos. Eu não consigo continuar a fugir para sempre. Então você precisa de voltar e lutar. Com o quê? Eles têm recursos ilimitados em um sistema legal que já provou que não os responsabilizará. Você tem a verdade, a única coisa que eles não podem comprar.
A verdade não importa quando o outro lado pode reescrevê-la. Sofia terminou a chamada e sentou-se em sua cozinha, a lutar com uma escolha impossível. Fugir novamente, tirar Daniel de tudo o que era familiar, viver com o medo constante de ser descoberta, ou ficar e lutar uma batalha que ela já tinha perdido uma vez contra oponentes que só tinham ficado mais fortes. A manhã seguinte trouxe sua resposta na forma de um sedã preto estacionado em frente à pré-escola de Daniel. Sofia reconheceu a técnica de vigilância. Tinha-a visto ser usada contra outros alvos durante sua vida anterior em São Paulo. A investigadores particulares Fonseca tinha-os encontrado. O jogo acabou. Sofia pegou Daniel mais cedo, alegando que ele tinha uma consulta médica, e conduziu para casa com o coração a bater forte. Ela tinha talvez horas antes de eles passarem da vigilância para o contacto, horas para decidir se devia fugir ou render-se. Enquanto ela fazia as malas de emergência com prática eficiência, Sofia pensou nos últimos 2 anos de liberdade. Daniel tinha aprendido a andar na praia, onde eles tinham passado inúmeras manhãs. Ele tinha crescido de um frágil prematuro para um bebê saudável e risonho que perseguia cães e adorava a hora da história na biblioteca. Ele merecia algo melhor do que uma vida de fugir e esconder-se. Ele merecia crescer sem medo, ter amigos e estabilidade e todas as experiências normais da infância. Mas ele também merecia ser livre da influência tóxica da família Almeida, de sua necessidade de controlar e possuir e manipular. Sofia olhou para seu filho, a brincar contentemente com blocos no chão de sua sala de estar, alheio ao perigo que circundava seu pequeno refúgio. Ela tinha sacrificado tudo para lhe dar estes 2 anos de paz. Agora ela tinha que decidir o que ela estava disposta a sacrificar a seguir. A campainha tocou e Sofia soube que seu tempo tinha acabado. Pela janela, ela podia ver 2 pessoas vestidas profissionalmente em sua varanda, provavelmente investigadores da Investigadores Particulares Fonseca, prontos para a informar de que o jogo tinha terminado. Sofia pegou Daniel e segurou-o perto, a inspirar o cheiro do cabelo dele, a memorizar o peso dele nos seus braços. Acontecesse o que acontecesse a seguir, estes 2 anos de liberdade tinham valido tudo o que ela tinha desistido para os ganhar. A campainha tocou novamente, mais insistentemente desta vez. Sofia abriu a porta para enfrentar seu passado, seu destino. A mulher que estava na varanda de Sofia não era da Investigadores Particulares Fonseca. Ela era mais jovem, talvez 30, com olhos cansados e o tipo de energia nervosa que vem de carregar segredos perigosos. Sofia Mendes. Lamento, a senhora deve ter a casa errada. Eu sou Sofia Chen. Eu sei quem você é. Meu nome é Amanda Cruz. Vitória Cruz era a minha irmã. O mundo de Sofia inclinou-se. Vitória Cruz, a mulher que tinha manipulado Rodrigo e depois supostamente cometeu suicídio sob custódia federal, tinha uma irmã. E essa irmã estava na porta de Sofia, a segurar um envelope manila que parecia suficientemente grosso para conter a vida inteira de segredos. Eu preciso de falar com você. É sobre a morte da minha irmã e sobre a família Almeida. Sofia hesitou. Daniel ainda nos seus braços. Sua mala de emergência feita a repousar mesmo dentro da porta. Tudo nela a aconselhava a não confiar em ninguém ligado à mulher que quase tinha destruído sua vida. Mas Amanda Cruz parecia genuinamente assustada, e o envelope em suas mãos sugeria que ela poderia ter as respostas que Sofia precisava desesperadamente. 5 minutos, Sofia disse a afastar-se. Amanda entrou na pequena sala de estar, seus olhos a fixarem-se imediatamente em Daniel. Ele é lindo. Ele se parece com as fotos que a minha irmã me mostrou. Vitória te mostrou fotos do meu filho? Ela me mostrou tudo. Cada gravação, cada documento, cada pedaço de prova que ela recolheu enquanto estava a trabalhar com a família Almeida. Sofia sentiu seu pulso acelerar. Eu pensei que tudo isso tinha sido destruído quando ela morreu. É isso que toda a gente pensa. Mas Vitória não confiava em ninguém, nem mesmo na Polícia Federal.
Ela manteve cópias de tudo escondidas em lugares que só eu sabia. Ela tinha um plano, um segredo final. Amanda abriu o envelope e tirou uma pilha grossa de papéis, pendrives e fotografias. Sofia reconheceu algumas das imagens. Rodrigo com Vitória, em Fernando de Noronha, documentos financeiros a mostrar os fundos desviados, transcrições de conversas gravadas. Mas havia outras coisas também. Documentos que Sofia nunca tinha visto antes. Isto é uma análise forense da morte da minha irmã, Amanda disse, a entregar a Sofia um relatório do médico legista. Ela não cometeu suicídio. Ela foi assassinada. A família Almeida a mandou matar. Sofia olhou para o documento, que provava conclusivamente que Vitória Cruz tinha sido morta sob custódia federal e sua morte encenada para parecer suicídio. A família Almeida tem ligações em todo o lado, Amanda continuou. Delegados federais, juízes, médicos legistas. A minha irmã pensou que ela estava segura em proteção de testemunhas, mas não há proteção contra pessoas com tanto dinheiro e influência. Por que é que você me está a contar isto? Eu não entendo. Porque a Vitória não era o monstro que toda a gente pensa que ela era. Sim, ela era uma vigarista que atacava homens ricos. Mas ela tinha razões. Uma vingança pessoal. Amanda tirou outro documento, este muito mais antigo. Um recorte de jornal de 15 anos antes sobre uma adolescente chamada Vitória Cruz, que tinha sido agredida sexualmente por um empresário rico. O caso tinha sido arquivado quando os advogados do empresário provaram que a rapariga tinha um histórico de mentir e roubar. O sistema falhou-a quando ela tinha 17 anos, Amanda disse baixinho. Então ela decidiu fazer a sua própria justiça. Ela só atacava homens que tinham magoado mulheres e usavam sua riqueza para escapar às consequências. Ela se tornou uma caçadora de predadores. Sofia pensou na crueldade casual de Rodrigo, em seu plano sistemático para a ter declarada mentalmente incompetente e roubar seu filho. Vitória Cruz tinha sido uma criminosa, mas ela tinha estado a lutar contra monstros. Há mais, Amanda disse, incluindo provas de que a família Almeida sabia sobre a sua investigação desde o início. Eles tinham alguém a dar-lhes informações sobre cada movimento que você fez. A doutora Costa, nós já descobrimos isso. Não apenas a doutora Costa, alguém muito mais perto de você, alguém que você confiou sua vida. Amanda entregou a Sofia uma série de registros de telefone e depósitos bancários. Sofia examinou-os, seu coração a afundar-se à medida que ela reconhecia um padrão familiar de pagamentos. Eliane Viana, a advogada de divórcio em quem Sofia tinha confiado sua vida, tinha estado na folha de pagamento da família Almeida meses antes de Sofia sequer a ter contratado. Minha advogada me traiu. A família Almeida não comprou apenas sua médica. Eles compraram sua advogada também. Cada sessão de estratégia, cada pedaço de prova, cada plano que você fez foi reportado diretamente para Margarida Almeida. Eliane orquestrou tudo. As falsas provas financeiras que desapareceram, as mortes de testemunhas perfeitamente cronometradas até sua decisão de fugir. Eles queriam que você fugisse com Arthur para que eles pudessem alegar que você o tinha sequestrado. Então por que é que eles não o levaram de volta? Porque a Vitória lhes deixou uma pílula de veneno. Antes de ela morrer, ela enviou cópias de tudo para 12 organizações de notícias diferentes com instruções para publicarem tudo se algo acontecesse com você ou com o Arthur. Ela sabia que eles tentariam nos matar. Amanda tirou um documento final, este com o cabeçalho do jornal O Estado de São Paulo. Isto é uma carta da equipe de investigação deles. Eles têm estado a trabalhar na história da família Almeida há 8 meses, a corroborar tudo o que a Vitória documentou. Eles vão publicar na próxima semana. Um escândalo que vai abalar o Brasil. Sofia olhou para a carta, mal a ousar acreditar no que ela estava a ler. Uma exposição completa da corrupção da família Almeida, suas ligações a funcionários corruptos, seu abuso sistemático do sistema legal para silenciar vítimas. A Polícia Federal também reabriu a investigação com base nas provas escondidas de Vitória. Agentes federais reais desta vez?
não os que estão na folha de pagamento dos Almeida. Rodrigo e Margarida foram presos novamente esta manhã. As pernas de Sofia falharam e ela afundou-se em uma cadeira, Daniel ainda nos seus braços. Depois de 2 anos a fugir, 2 anos a olhar por cima do ombro, finalmente tinha terminado. O que é que isto significa para mim e para o Daniel? Significa que você está livre. Os bens da família Almeida estão congelados novamente. Suas ligações políticas estão a ser investigadas e eles estão a enfrentar acusações por assassinato, conspiração e obstrução de justiça. Eles nunca mais serão capazes de te magoar. Você venceu. Não por causa de uma advogada, mas por causa de uma criminosa com um coração de vingança. Sofia sentiu lágrimas a escorrerem por seu rosto, mas pela primeira vez em anos, elas eram lágrimas de alívio em vez de medo ou raiva. Há mais uma coisa, Amanda disse baixinho. A minha irmã deixou-te algo. Ela entregou a Sofia uma carta escrita com caligrafia cuidadosa. Sofia, se você estiver a ler isto, significa que eu estou morta e minha irmã te encontrou. Eu sei que você tem todas as razões para me odiar, mas eu quero que você saiba que tudo o que eu fiz foi para te proteger a você e a Arthur de pessoas que vos teriam destruído a ambos. A família Almeida representa tudo o que está errado com o nosso sistema, tudo o que falha pessoas como você e eu. Eu lamento não ter conseguido encontrar uma forma mais limpa de lutar contra eles, mas eles só entendem o poder, e às vezes o poder requer sujar-se. Cuida de seu filho. Ele tem sorte por ter uma mãe disposta a sacrificar tudo pela liberdade dele. Sofia limpou os olhos e olhou para Amanda. O que acontece agora? Agora você pode escolher sua própria vida. Você pode continuar a ser Sofia Chen em Santa Catarina, ou você pode reclamar sua verdadeira identidade. O sistema legal que te falhou antes está finalmente a funcionar, e as pessoas que tentaram te destruir estão a enfrentar a justiça. Sofia olhou à volta da pequena casa que tinha sido seu santuário por 2 anos. Ela pensou na vida que tinha construído aqui, na comunidade que a tinha acolhido, na paz que ela tinha encontrado a caminhar na praia com Daniel todas as manhãs. Depois ela pensou em João, provavelmente ainda a perguntar-se se ela estava viva. Ela pensou nas outras mulheres que poderiam estar a enfrentar suas próprias versões da crueldade da família Almeida. Mulheres que precisavam de saber que lutar era possível. Eu acho, Sofia disse lentamente, que é hora de Sofia Mendes voltar. 3 meses depois, Sofia estava em um tribunal federal em São Paulo, a segurar a mão de Daniel, enquanto Rodrigo e Margarida Almeida eram sentenciados a 15 anos de prisão federal. As palavras do juiz sobre corrupção e abuso de poder passaram por ela, mas o que importava era a finalidade disso. Tinha terminado. A justiça foi feita. Fora do tribunal, João estava à espera com lágrimas nos olhos e braços abertos. Sofia correu para ele, Daniel entre eles, finalmente a permitir-se acreditar que eles estavam seguros. Eu pensei que eu te tinha perdido para sempre, João sussurrou. Você nunca me perdeu. Eu só tive que me encontrar a mim mesma primeiro. Eu tive que lutar pela minha liberdade. Naquela noite, Sofia apareceu nas notícias da noite, já não a esconder-se atrás de nomes falsos ou anonimato cuidadoso. Ela falou sobre a corrupção no sistema legal, sobre a necessidade de proteger vítimas de predadores poderosos, sobre a força que era necessária para lutar quando o sistema falhava. Cada mulher a enfrentar uma situação impossível precisa de saber que você não é impotente, ela disse diretamente para a Câmara. O sistema pode estar contra nós, mas a verdade tem um poder que o dinheiro não pode comprar. E às vezes, se você estiver disposta a sacrificar tudo para proteger o que mais importa, você pode ganhar. A verdade sempre encontra seu caminho.
6 meses depois, Sofia abriu as portas da Fundação Cruz, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar mulheres a escapar de relações abusivas com homens ricos e poderosos, financiada pelos bens apreendidos da família Almeida e nomeada em homenagem a Vitória Cruz. A fundação fornecia ajuda legal, habitação segura e proteção de identidade para mulheres que precisavam de desaparecer. Sofia tinha aprendido que às vezes a justiça não era sobre punição. Às vezes a justiça era simplesmente dar às pessoas as ferramentas para construírem vidas melhores, livres das pessoas que tentaram controlá-las. E às vezes, se você tivesse muita sorte e fosse muito corajosa, você descobria que a vida que você construía das cinzas da traição era mais forte e mais bonita do que qualquer coisa que você tivesse perdido. A história de Sofia prova que, não importa o quão impotente você se sinta, não importa o quão ricos ou bem conectados seus opressores são, a verdade tem uma forma de vir à tona. Mas sua vitória não foi apenas pessoal. Ela criou uma fundação que continua a ajudar mulheres a escapar de situações impossíveis todos os dias. Histórias como a de Sofia precisam de ser contadas. Elas precisam de ser partilhadas, porque em algum lugar lá fora, outra mulher está sentada em uma cama de hospital a perguntar-se por que é que seu marido não está a atender o telefone. Outra mãe está a questionar se ela está a ficar louca, ou se as pessoas em quem ela confia realmente estão a trabalhar contra ela. Se a coragem de Sofia te inspirou, se sua luta por justiça te deu esperança, clique no botão gostar agora mesmo. O seu envolvimento ajuda o YouTube a mostrar esta história a pessoas que podem precisar desesperadamente de a ouvir. E aqui está algo poderoso que você pode fazer. Partilha este vídeo com alguém de quem você gosta. Não porque você pense que eles estão na situação de Sofia, mas porque o conhecimento é proteção. Quanto mais pessoas entenderem como o abuso financeiro funciona, como as famílias poderosas manipulam o sistema, como o gaslighting opera, mais difícil se torna para os predadores terem sucesso. Deixe um comentário a dizer-nos que parte da história de Sofia te impactou mais. Foi seu momento de realização no hospital? Sua decisão de lutar? A revelação sobre a verdadeira identidade de Vitória? Seus pensamentos criam uma comunidade de sobreviventes e apoiantes que se estende muito além deste vídeo. Subscreva ao nosso canal se você acredita em histórias que importam. Nós estamos comprometidos a trazer-te drama real que não apenas entretém, ele educa. Ele empodera. E ele nos lembra a todos que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando elas se recusam a desistir. Ativa as notificações, porque na próxima semana nós vamos partilhar a história de Marcelo Gomes, o investigador privado que ajudou Sofia a descobrir a verdade. Sua investigação revelou corrupção que alcança os mais altos níveis da sociedade brasileira. E o que ele descobriu vai chocar-te. Lembre-se, você é mais forte do que você sabe, mais corajosa do que você acredita e mais poderosa do que qualquer pessoa que tente te controlar. Até a próxima, continue a lutar pela verdade.